Minha mãe disse: a família da sua irmã sempre vai vir primeiro. Você é sempre o último. Meu pai concordou. Eu respondi: bom saber. Então, eu me coloquei em primeiro lugar na minha própria vida. Dinheiro separado, planos separados. Depois, uma emergência familiar atingiu eles. Eles esperavam que eu pagasse, mas o que aconteceu depois deixou todo mundo congelado. Meu nome é Clay. Tenho 31 anos, sou gerente de PR e leio relatórios de crise junto com meu café da manhã. Eu conserto bagunças para viver. Eu guardo comprovantes. Eu escrevo declarações que não tremem quando lidas em voz alta. Esse é literalmente o meu trabalho: pegar o caos, quebrar em tópicos e fazer as pessoas enxergarem a verdade. Filho mais velho, único homem. Tenho uma irmã mais nova, a Paige. Casada, 2 filhos, um terceiro talvez, um projeto em discussão há uns 2 anos, tipo um Kickstarter. Crescemos numa casa pequena, onde a geladeira fazia um barulho de tio cansado e a TV nunca desligava. Meu pai trabalhava turnos longos. Minha mãe segurava tudo, o que basicamente significava que a gente não falava sobre nada que não fosse a Paige. Jantar de domingo, 2 meses atrás. Bolo de carne num prato lascado. O grupo da família pipocando no balcão, pequenos sopros de balões azuis e cinza enquanto o marido da Paige, o Trent, passava highlights de futebol no celular. Minha mãe largou uma tigela, limpou as mãos e disse sem olhar para mim: a família da sua irmã sempre vai vir primeiro. Clay, você é sempre o último. Ela falou como se estivesse dizendo a previsão do tempo. Depois acrescentou, mais baixo, porém mais afiado: é assim que é. Não crie problema. Meu pai nem pigarreou. Sua mãe tá certa. O garfo já estava na metade do caminho até minha boca. Eu coloquei ele de volta no prato. Nada de cena, nada de voz elevada, só um fato. Atrasado, mas ainda completamente pontual. Bom saber, eu disse. Paige não olhou para mim. Prendeu o cabelo atrás da orelha como se estivesse numa ligação que eu não conseguia ouvir. Fui para casa, abri minha planilha de orçamento e coloquei uma linha entre os nomes deles e as minhas contas. Cartão novo, nova meta de poupança, Clay Only. Cancelei 3 assinaturas compartilhadas e o plano familiar da nuvem. Levei 16 minutos. Parecia me desvincular em 4. Não mandei mensagem para ninguém naquela noite. Só escrevi uma frase no bloco de notas para não voltar atrás depois. Se você é sempre o último na casa deles, você é o primeiro na sua. Dormi pesado pela primeira vez em meses. Uma semana depois, uma emergência de verdade atingiu eles. Sirenes, pranchetas e o grupo da família acordando de vez. Eles esperavam que eu resolvesse com limite de crédito e uma assinatura. Esperavam o Clay de sempre, quieto, rápido, invisível. Eu respondi, mas não como eles imaginavam. E ver a expressão deles quando perceberam que o roteiro tinha mudado. Aquele foi o primeiro silêncio na nossa família que não era meu. Meu trabalho me treinou para isso. Em TR, temos algo chamado War Room. Uma sala de reunião pequena, com um quadro branco, um viva-voz que odeia humanos e uma pilha de post-its. Quando alguma coisa dá errado, a gente senta e constrói a história. O que aconteceu? Quem foi afetado? O que a gente pode provar? E então decidimos o que não vamos carregar. Minha família sempre foi sua própria campanha. Paige é a cliente. 10 anos de patrocínios silenciosos. Coisas pequenas no começo: dividir o aluguel do primeiro apartamento por só um mês. Pagar o depósito quando o Trent perdeu um emprego pelo qual ele não era apaixonado. Comprando beliche de irmãos gêmeos quando minha sobrinha passou do berço. Eu dizia a mim mesmo que estava sendo um bom irmão. Dizia que tudo terminaria assim que eles se estabilizassem. Nunca terminou. Se calcificou. A frase da minha mãe para mim era sempre a mesma. Você é bom com dinheiro, Clay. Ela não é, ajude-a a se reerguer. A frase da Paige era diferente. Você ganha mais que a gente. Vai ficar tudo bem. Meu pai não falava muito. Apenas deslizava envelopes pela mesa, com as datas de vencimento circuladas em sua letra quadrada, e dizia:
A Paige está debaixo d'água de novo, como sempre. Havia pequenas humilhações que de fora não pareciam nada. O jeito que minha mãe me mandava, por mensagem, os 4 últimos dígitos do meu cartão como se ele fosse da família. A vez que o Trent pegou meu carro emprestado, raspou o pneu e depois postou uma foto com a legenda: "Estamos na rua." Eu paguei o pneu. Eles comentaram: "Lol." Havia momentos honestos também. Uma vez, depois que eu cobri a mensalidade da creche deles só nesta semana, Paige me abraçou na garagem e sussurrou: "Não sei como fazer nada disso." Quase chorei. Depois, ela me mandou um link da Target para um carrinho de bebê de $280 e escreveu: "O que acha?" Fechei o celular. Comecei a manter uma planilha. Não era planejado. Começou como uma pasta de recibos. Depois virou uma aba no meu orçamento. Depois cresceu colunas: data, pedido, valor, motivo dado, o que eu disse, o que realmente aconteceu. Eu rolava a planilha como se fosse um anuário. Quando não conseguia dormir, os totais subiam. Sempre subiam. Cada reunião de família se transformava em um painel de PR, onde eu era o porta-voz silencioso da campanha. Manter o barco à tona. Paige trazia emergências. Minha mãe trazia culpa. Meu pai trazia silêncio. Trent trazia desculpas. Eu trazia meu cartão. Se você quiser a linha do tempo. Ano 1, complementos de aluguel, contas de serviços. Ops. Ano 2, pânico com o bebê, conserto de carro, curso de transcertificação que ele não terminou, e o infame esquecemos os impostos. Ano 3, mudança, o que significava que eu paguei o primeiro e o último mês, além de um UAU. O caminhão tinha meu nome. O contrato de aluguel também. Ano 4, 2 aniversários. Basicamente financiei o upgrade do plano de celular da família. Mandamos um Vimo e uma conta do dentista com selfie chorando anexada. Ano 5, creche. Sempre creche. A palavra pesa como um tijolo. Não sou herói. Sou um sistema. Isso me assustou quando minha mãe disse que eu era o último. Sistemas não têm sentimentos, têm funções. Quando ela disse em voz alta, não me feriu. Ela expôs o organograma. Então, eu fiz o que quem trabalha com crise faz: separei os canais. Novo banco, novo cartão, novo Apple ID. Removi meu e-mail das contas de streaming deles e da lista de compras compartilhada que eu vinha contribuindo. Cancelei um salva-vidas por vez. Não anunciei. Apenas desconectei. Então, a emergência. Paige me ligou do banco do passageiro de um Honda, com o pisca-alerta ticando como metrônomo. O bebê estava com febre que não passava. O pronto-socorro os havia mandado embora por causa de um problema de cobrança. Ela estava soluçando forte, do tipo que as palavras deslizam. Eu podia ouvir Trent xingando e o bip-bip de um cartão recusado. Eles precisam de um depósito de $1.200, ela disse. Nossa conta não está passando. Por favor. Minutos depois, minha mãe ligou. Voz já subindo pela escada da acusação. Se você se importasse com a família, teria um cartão cadastrado com eles. É isso que queremos dizer com o primeiro. Meu pai pegou o telefone. Filho, resolve. A gente conversa depois. Fiquei parado na minha cozinha, com a mão apoiada no balcão. O celular mostrava meu rosto no escuro. Eu poderia ter pago em 18 segundos. Tenho um bom emprego. Meu fundo de emergência é chato e estável. Eu poderia ter comprado todo o mobiliário do pronto-socorro se eles tivessem pedido. Mas eu lembrei da frase da minha mãe, sentada na mesa com o bolo de carne. Lembrei de comprar silenciosamente pneus novos. Lembrei de imprimir minha planilha às 2 da manhã e segurá-la como prova para uma sala vazia. Lembrei de ser o último. Não posso colocar meu cartão em nada, eu disse. Mas eu posso te levar lá. Vou sentar com você. Vou levar lanches. Vou perguntar na recepção sobre opções. Não vou pagar depósitos. Dinheiro separado, planos separados. Silêncio. O pisca-alerta ticava mais alto. Paige sussurrou, pequena e sem maldade.
Clay, por favor. Engoli seco. Estou indo. Desliguei o fogão, peguei minhas chaves e corri. Na clínica, não paguei nada. Fiz perguntas. Dei uma declaração: família em crise, cobrança sinalizada, precisa de atendimento. A recepção tinha um plano de pagamento. Paige e Trent se inscreveram. O depósito foi para o cartão deles. Foram atendidos. Não me agradeceram. Nem é amargura. É outro fato. No carro, minha mãe ligou para avaliar meu desempenho. Então você realmente está fazendo sua irmã passar por isso sozinha? Ela disse: eu não fiz ela fazer nada. Eu disse: eu só não me tornei uma carteira. Mesma coisa, ela respondeu. Meu pai grunhiu em concordância. Naquela noite, o grupo da família acendeu. Mamãe? Clay se recusou a ajudar. Pai, estamos desapontados. Paige, sem mensagem, apenas uma bolha cinza que desapareceu. Eu escrevi uma resposta. Vou ajudar com transporte, papelada, defesa, não com dinheiro. As respostas vieram rápidas, egoístas, inacreditáveis. Não esqueça quem te ajudou. Ninguém pagou uma das minhas contas desde que eu tinha 18 anos. Coloquei o celular virado para baixo e fiz chá. Eu sabia o que viria a seguir. Eles escalariam. Tentariam tornar público. Tentariam me envergonhar para transferir dinheiro. Então, construí minha War Room. Imprimi a planilha. Destaquei os totais. Busquei todas as mensagens onde eu disse sim. Peguei meus extratos bancários. Escrevi uma declaração em linguagem simples. E esperei. 3 dias depois, me chamaram. A ligação chegou durante uma reunião de lançamento de produto. VP no slide 6, eu na vez do QIA. O ID do chamador dizia: mãe 5 vezes, depois uma chamada em grupo face time, MLM mais pai, Paige Trent. Mandei para o correio de voz. 30 segundos depois, meu chefe me mandou uma mensagem no Slack: seu microfone está ligado. Mutei, pedi desculpas e terminei o slide sobre mensagem proativa, como um mentiroso. Quando entrei no corredor, a chamada em grupo reapareceu. Atendi porque queria testemunhas, mesmo que essas testemunhas fossem luzes fluorescentes e uma máquina de gelo. Minha mãe começou fria. Estamos na casa da vovó. Todo mundo está aqui. Estamos passando o telefone. Clay, conte para eles o que você contou para sua irmã. Pude ouvir murmúrios, o tilintar suave de pratos, o teatro da situação. Imaginei a mesa de café, os porta-copos, os lenços, a impressão do farol. Eles encenaram aquilo como um tribunal. Claro, eu disse. Contei a ela que ajudaria com tudo, exceto dinheiro. Meu pai falou curto, como um martelo. Você está se recusando a apoiar a família em uma emergência. Trent se inclinou no áudio com aquele suspiro performático que ele usa quando quer dominar a sala. Estamos nos afogando, cara. Temos filhos. Você não faz as contas. A voz da Paige veio por último. Crua. O bebê estava tão quente, Clay. Eu estava com medo. Isso mexeu comigo. Sempre mexe. Respirei fundo. Eu te levei até lá. Sentei com você. Defendi vocês. Vou continuar fazendo isso. Não vou colocar meu cartão nas suas contas. Minha mãe riu, leve e sarcástica. Escuta o advogado. Você acha que é melhor que a gente porque trabalha em algum escritório? Eu acho que sou uma pessoa, eu disse, com limites, talvez alguém como a tia Bev tenha dito nesta família que compartilhamos. Ok, eu disse. Então vamos compartilhar fatos. Caminhei até uma sala de conferência vazia, fechei a porta, abri meu laptop e liguei a câmera. Oi, eu disse. Trouxe documentação. Compartilhei minha tela. Sem drama, sem veneno, apenas uma planilha do Google intitulada Family Support Log. A grade preencheu a chamada como um batismo. Mãe, o que é isso? Recibos? 5 anos, eu disse. Eu não queria usar isso, mas já que estamos em tribunal, quero que conste em registro.
Linha por linha, eu li. Data, valor, motivo, palavras deles copiadas e coladas. Os $740 de emergência vermelho ou estaremos na rua. O $1.350 da creche, apenas por 2 semanas. Os $900 dos pneus, te enviamos pelo Vemo sexta-feira. Os $2.400 da mudança. Os $600 de impostos atrasados, com foto de um envelope rosa. Os $89 do upgrade do plano de telefone da família. O carrinho de $280, com emoji de coração. Rolei até o total. Era um número que você sente no peito. Paige começou a chorar, não lágrimas de raiva. Daquelas que metabolizam vergonha. Trent murmurou, isso é tão mesquinho. Meu pai pigarreou, como se estivesse engasgado com a própria história. Minha mãe disse, então você estava contando? Sim, eu disse. Contar é como os orçamentos funcionam. Joguei uma pasta na chamada, PDFs das nossas conversas, capturas de tela do vamos te pagar de volta com datas, os repetidos só desta vez alinhados como postes de cerca. Então fiz o que melhor sei em PR, enquadrar a mensagem. Aqui está meu limite, disse firme. 100 contas compartilhadas. 100 cartão cadastrado. 100 cobranças recorrentes. Eu vou te levar. Vou cuidar das crianças. Vou trazer compras que vocês escolherem de uma lista dentro do orçamento. Vou sentar nas salas de espera. Vou cuidar das crianças durante entrevistas. Vou ajudar a escrever e-mails. Não vou financiar suas vidas. Silêncio. Tia Bev, ele está te humilhando, Paige. Eu balancei a cabeça, não estou humilhando ninguém. Estou dizendo a verdade. Minha mãe tentou girar a narrativa. Ele está nos punindo porque dissemos que Paige vem primeiro. Olhei para a câmera. Você disse que eu sou o último. Eu acreditei. Agora organizei minha vida de acordo. Meu pai encontrou sua voz. Clay, assim não funciona na família. Concordo, eu disse. É assim que bancos funcionam. E eu não sou um. O chat explodiu. Primos, tios, personagens secundários, todos comentando. Dinheiro não é tudo. Filhos são caros. Você vai entender algum dia. A palavra egoísta passou por mim 5 vezes. Levantei a última página. Um simples plano de uma frase de hoje. Li. Funcionamos com dinheiro separado e planos separados. Minha mãe tentou mais uma vez. Você vai se arrepender disso. Sorri pequeno. Talvez, mas eu vou me arrepender sozinho, não enquanto pago suas taxas atrasadas. Encerrei a ligação. Imprimi a planilha em papel de verdade, daquele que faz tum quando cai, e coloquei em uma pasta azul. Depois voltei ao trabalho e respondi perguntas sobre uma marca de lanches com a maior seriedade. O tribunal não havia acabado. Estava se movendo para uma sala maior. Eles fizeram o que eu sabia que fariam. Levaram tudo a público. O grupo da família zumbia como uma colmeia. Irmãos, primos de segundo grau que só vemos em funerais. Todos adicionando comentários a um filme que chegaram atrasados para assistir. Minha mãe postou um parágrafo com o tom de um pastor cansado do pecado. Clay está retendo apoio durante uma crise médica. Ele manteve uma lista de nossas dificuldades como um cobrador de dívidas. Nós o criamos melhor. Meu pai colocou um polegar apontando para cima. Trent respondeu com uma captura de tela de uma conta, como se fosse uma prova de tribunal. Paige não disse nada por 8 horas. Depois, postou uma foto do bebê dormindo, bochechas coradas e úmidas, e escreveu: Estamos bem. Essa foi a única frase que importou. Não postei minha planilha no grupo. Não marquei ninguém. Não vazei nada. Esse não é meu trabalho fora do escritório. Mas fiz algo que importava mais. Tornei impossível que meu dinheiro fosse útil por acidente. Removi meu cartão do preenchimento automático em todos os lugares. Liguei para a clínica pediátrica e pedi para remover permanentemente minhas informações de qualquer campo de pagamento de backup. Eles me tinham registrado desde o ano em que paguei pelas vacinas da gripe.
Liguei para a farmácia e fiz o mesmo. Troquei o cartão padrão do Apple Pay por um que fica na gaveta. Configurei todas as transferências para exigir Face ID e senha. Escrevi sem reembolso familiar em um post-it e coloquei na carteira como uma maldição. Depois, alterei a conta do plano de telefone familiar. Essa doeu, porque havia memórias enterradas naquela conta. O texto da paz de quando segurei seu recém-nascido às 3h15 da manhã. As ligações do meu pai durante os turnos longos, mas sempre esteve no meu nome. Dividi tudo. Dei 30 dias e um código de desconto. Digitei a mensagem 5 vezes antes de enviar. Oi, pessoal. Mudando linhas da minha conta até 1º de março. Feliz em ajudar na transferência. Depois disso, não consigo ver nem gerenciar nada. Planos separados igual menos brigas. Minha mãe respondeu em menos de 1 minuto. Então você está abandonando sua família 2 vezes? Não respondi. Fui caminhar. O céu tinha aquele azul de inverno amplo que parece falso. Respirei até minhas mãos pararem de tremer. A semana seguinte foi barulhenta, depois silenciosa. Houve as previsíveis explosões. Um primo me chamando de frio. Uma tia postando um status no Facebook sobre egoísmo moderno. Trent me repreendendo dizendo que eu estava destruindo a saúde mental da Paige. Ignorei o coro e observei comportamentos. Paige me mandou mensagem com cuidado. Você pode cuidar das crianças na quinta para minha entrevista? Eu disse sim. Fiz nuggets de dinossauro, cortei uvas, limpei narizes, li o mesmo livro 4 vezes. Quando ela voltou, cabelo frisado pela chuva. Ficou no corredor e me olhou como se eu fosse algo que ela não reconhecia. Consegui a segunda entrevista, ela disse. Que ótimo, eu respondi. Ela assentiu. Me inscrevi em uma aula de orçamento na igreja. Legal. Ela engoliu em seco. Eu sabia que você estava controlando, disse, voz sem acusação, apenas assustada. Eu não sabia que aquele número me faria sentir como se eu tivesse roubado algo. Você não roubou, eu disse. Você pediu. Eu disse sim. Não deveria ter dito. A boca dela tremia. Minha mãe disse, você nos odeia agora. Não odeio, eu disse. Eu só amo a mim mesmo também. Naquela noite, meu pai ligou. Ele não falou sobre contas. Perguntou sobre meu trabalho. Perguntou se minhas costas ainda doíam de tanto sentar. Me contou que tinha visto um anúncio estranho de leite de amêndoas. Conversa fiada, mas vinda dele, era basicamente poesia. Não estou escolhendo lados, ele disse finalmente. Só estou velho e cansado. Ok, eu disse. Não era perdão, mas era uma pequena trégua, e eu aceitei. Enquanto isso, minha mãe escalou. Ligou para meu chefe. Descobri quando o RH encaminhou um e-mail com o assunto concerning your employee, Clay. Nele, minha mãe escrevia que eu tinha problemas éticos com dinheiro e sugeria que os clientes não confiassem em mim. O RH perguntou com delicadeza, tem algo que devamos saber? Pedi um zoom. Contei a verdade, limpo e entediante, limite familiar, envolvimento financeiro, separação recente. Não mostrei nada da planilha. Disse, se meu desempenho mudar, me avisem. Meu chefe riu, não de forma ruim. Seu memorando de crise na semana passada foi incrível, ela disse. Estamos bem. Depois acrescentou. Mas talvez troque seu contato de emergência. Eu troquei. Coloquei meu melhor amigo, Noah. Mandei um print com emoji de caveira. Ele respondeu, era hora. Depois disso, o silêncio cresceu. Não era o silêncio acolhedor da resolução. Era o silêncio oco de uma casa após a tempestade. Tudo úmido, esperando para ver o que resistia e o que não. Então veio a segunda emergência. O carro do Trent foi retomado. Era uma terça-feira. Ele vinha equilibrando pagamentos e perdeu. Mandou uma mensagem com 3 linhas. Levaram o carro. Preciso de $1.800 para reaver. Começo um emprego na próxima semana. Ajuda. Olhei os números.
O velho reflexo tremia. A nova regra se manteve. Não posso pagar isso, escrevi. Posso coordenar caronas. Posso criar um GoFundMe se você me enviar o texto. Posso ajudar a falar com o credor. Ele respondeu com um muro de calor. Você amava ser necessário até que isso te custou. Não, digitei e depois deletei. Às vezes, a única resposta é nenhuma resposta. No dia seguinte, levei as crianças para a escola. Ensinei Paige a usar o app de notas para registrar despesas. Sentei com ela enquanto ligava para o credor e pedia um plano modificado. Mapeamos a rota do ônibus no papel. Não enviei nenhum dólar. Quando você remove o dinheiro de um sistema que depende dele, você vê as engrenagens. Houve brigas entre minha mãe e meu pai sobre como criamos nosso filho. Houve ligações sussurradas da tia Bev dizendo, talvez eu tivesse um ponto. Houve uma mensagem de um primo pedindo meu modelo de planilha para um amigo. Houve até uma mensagem de um número que eu não reconhecia que dizia apenas: como você disse não? Por favor me conte. Enviei um parágrafo copiado. Não perguntei quem era. 2 semanas depois, Paige me mandou uma foto, um paiúbe. Era pequena, mas era dela. Primeiro salário, ela escreveu, com um emoji de sol que antes me irritava e agora, estranhamente, não. Configurei pagamento automático de contas. Mandei confete. Ela enviou um print de uma transferência de $50 para mim com a legenda, para coisas antigas. Não vai ser muito por um tempo. Não aceitei. Disse para ela colocar na fralda. Ela respondeu: não, eu preciso praticar. Discutimos por 3 mensagens. Deixei ela ganhar. E minha mãe, ela manteve a linha de indignação moral como uma general que não sabe que a guerra já acabou. Postou coisas. Me chamou de nomes que odiaria ouvir na própria caixa de voz. Até que se cansou da própria campanha. Indignação é exaustiva quando a plateia não aplaude. O jantar de domingo chegou. Eu não fui. Mas então aconteceu algo estranho. Meu pai apareceu no meu apartamento com uma sacola de laranjas e um jornal dobrado. Ele nunca tinha ido à minha casa. Olhou ao redor como se tivesse entrado em um museu. Sua mãe fez sopa, disse, colocando a sacola no balcão. Ele não trouxe sopa. Sentamos. Ele descascou uma laranja como fazia quando eu tinha 5 anos e estava febril. Comemos em silêncio. Ele respirou fundo. Ela não deveria ter ligado para o seu trabalho, disse. Concordei. Ele olhou para as mãos. Eu deveria ter dito isso antes. Concordei. Ele assentiu. Paige nos contou sobre a aula de orçamento. Ela fez chile que não tinha gosto de arrependimento. Eu ri pela primeira vez em semanas. Ele olhou para minha parede, onde eu tinha prendido um print de uma frase que encontrei em um post-it de um livro de PR. Sua história começa quando você para de se desculpar pelas suas linhas. O que isso significa? Ele perguntou. Significa que agora eu decido minhas frases. Ele se levantou. Ok. Colocou o jornal debaixo do braço. Até mais, filho. Ele usou filho como um pedido de desculpas. Foi suficiente. Na semana seguinte, a conta da clínica venceu. Paige e Trent pagaram o depósito em parcelas. Não porque ficaram ricos, mas porque pararam de esperar que eu pulasse. Eu mantive minha pasta de qualquer jeito. Gosto de provas, mesmo quando não preciso delas. Antes, eu pensava que limites eram portas que eu batia. Grandes, dramáticas, satisfatórias. Ultimamente, limites parecem post-its que coloco nos arquivos certos. Silenciosos, entediantes, inquestionáveis. Aqui está o que sei agora. Você é sempre o último é uma frase sobre eles, não sobre mim. Acreditei nisso e virou uma linha do orçamento. Quando parei de acreditar, a linha se fechou. Dizer não vou pagar não é o mesmo que dizer não me importo. Eu dirijo. Cuido das crianças. Preencho formulários. Sento em cadeiras de plástico que doem nas costas. Cuidar é trabalho que você não pode colocar no cartão.
Famílias que funcionam com o dinheiro invisível de uma pessoa vão te chamar de cruel quando você se desconecta. Eles estão de luto pela velha máquina. Deixa. Eles ou vão construir uma nova ou vão aprender a carregar suas próprias sacolas. Guardar recibos não me diminuiu. Me tornou honesto. A planilha não era vingança. Era a única forma de falar com pessoas que negam a história. No último domingo, recebi uma mensagem de Paige. Sem introdução. Obrigado por não pagar. Fiquei olhando, sentindo algo se encaixar no meu peito como uma gaveta que finalmente encontrou o trilho. Como estão as crianças? Escrevi. Grudentas, ela disse. Barulhentas. Vivas. Boas. Ela enviou uma foto de um pequeno quadro branco na geladeira. Tinha 5 linhas: aluguel, contas, supermercado, clínica, poupança. Ao lado de poupança, desenhou uma estrelinha minúscula. Minha mãe não pediu desculpas. Isso não faz parte do vocabulário dela. Mas percebi que ela removeu o post do Facebook sobre egoísmo moderno. Meu pai traz laranjas às vezes e senta como se estivesse aprendendo uma nova língua, um substantivo de cada vez. Trent ainda resmunga com defensividade, mas está mais quieto. Não leio mais o grupo da família como um diário de tribunal. Às vezes, silencio por dias. Minha vida ficou mais ampla. Fiz uma viagem no fim de semana sem calcular quantas transferências de emergência poderiam cair enquanto eu estivesse fora. Comecei pilates porque minhas costas reclamam aos 31 anos. Reorganizei a sala e percebi que estava guardando o sofá para um convidado que nunca vem. Mantive o título no app de notas. Dinheiro separado, planos separados. Não é uma ameaça, é uma receita. Faz as tardes de domingo terem gosto de descanso. Se você quer uma moral, aqui está a minha, em uma frase. Do jeito que eu escrevo para clientes quando começam a tremer. Não serei o último em uma casa que eu pago. Quando a próxima emergência familiar vier e a vida disser que vai acontecer, eu vou dirigir. Vou sentar. Vou assinar meu nome em uma caçarola. Não sozinho. E se alguém disser que eu sou cruel, eu vou dizer: bom saber. E continuar vivendo a história que escrevi para mim. Frases simples, parágrafos curtos e um orçamento que diz a verdade.